Enquanto isso, outros assuntos, outras notícias, inclusive Lula foi a grande estrela do primeiro dia da 26ª edição do Foro de São Paulo. No evento em Brasília, o presidente brasileiro elogiou os ditadores Fidel Castro e Hugo Chávez e disse se orgulhar do rótulo de comunista. A gente separou justamente esse trecho. Vamos acompanhar. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Lula ainda afirmou que é preciso manter as críticas aos partidos de esquerda de forma reservada, apenas entre amigos. Essa declaração foi vista como uma forma de não falar mal publicamente de Daniel Ortega, que é o ditador da Nicarágua. Acompanhe. A gente não faz críticas públicas porque as críticas interessam à extrema-direita. Não interessa ao povo. Se nós tivermos algum problema com algum companheiro, a gente, ao invés de criticá-los publicamente, a gente tem que conversar pessoalmente. Eu sou presidente da República, mas nenhum de vocês, nenhum, nem do PT, nem dos partidos brasileiros e nem dos partidos aliados da esquerda latino-americana, está proibido de fazer crítica a mim. São as falas do presidente Lula nesta edição do Foro de São Paulo, que está sendo realizado na capital federal, em Brasília. Vamos à capital federal. Dantas, segundo Lula, é preciso manter as críticas aos partidos de esquerda de forma reservada, apenas entre amigos. Muito transparente ele, hein? Eu acabei de dizer. O Lula não aceita críticas. Críticas escondidas não são críticas. Quem vai saber? Alguém vai registrar? Ninguém vai ver. Que tipo de impacto a crítica deve ter? Ela deve ser feita para que a autoridade de plantão repense a sua conduta. Ela tem efeito pedagógico. O que o Lula quer é eliminar esse efeito. É disso que se trata. Esse tipo de liderança é o pensamento hegemônico, é a liderança autoritária, é um tirano. Aliás, Lula, nazismo, comunismo são duas faces da mesma moeda, como bem disse William Vac ontem. Eu queria que o Lula explicasse como é que são as eleições no comunismo. Quantos partidos existem, Lula? Quantos candidatos existem, Lula? A resposta é um só. É uma vergonha um presidente da República de um regime ainda democrático, ainda que parcialmente, mas é uma democracia eleitoral, o Brasil ainda é uma democracia eleitoral, parasitada pelo neopopulismo de esquerda. Mas ainda é uma democracia eleitoral. A questão é que o Lula, espertamente, como boa parte da esquerda autoritária, passou a se utilizar, não só da esquerda autoritária, da direita também, passou a se utilizar das eleições como uma forma de legitimar o seu poder. Só que as eleições não são livres. Na Venezuela não são livres. Como eu acabei de dizer, acabaram de suspender da política, Pavinato, a principal líder de oposição por 15 anos. Num julgamento por analogia, uma coisa lá absurda, completamente absurda. Então o Lula que dizia, vamos ver nas eleições, né? Ontem estava dando a entrevista lá para o jornalista da Rádio Gaúcha dizendo, não, a democracia é relativa, para mim é de um jeito, para o outro. Não, não tem, não existe isso. Não existe como relativizar a democracia.
E quem olhar para a Venezuela e escrutinar as últimas 2 décadas vai se dar conta de que o que existe lá é uma ditadura disfarçada. As eleições são manipuladas, os eleitores são coagidos ou comprados, os opositores são torturados, presos, expulsos. O mesmo ocorre na Nicarágua. Em Cuba nem se fala. Cuba o partidão domina. O partidão domina. É o soviete. Então, é uma vergonha um discurso como esse. Deveria ser inadmissível, intolerável. Lula deveria ser alvo, sim, de uma ação de crime de responsabilidade. Ele está incentivando um regime, a instalação de um regime que é oposto à democracia. Aliás, é bom que se diga, né? A gente muitas vezes, a gente viveu na Guerra Fria essa polarização, né? Do socialismo versus capitalismo, comunismo versus capitalismo. Não é essa a polarização. A polarização é entre a democracia e o socialismo e o comunismo e essas ideologias de esquerda. Agora, José Maria Trindade, Zé, o Dantas resgatou essa fala de Lula que nós trouxemos ontem no programa, em que ele relativiza o conceito de democracia, dizendo para o jornalista da Rádio Gaúcha que o conceito de democracia seria diferente para o jornalista que fez a pergunta e para ele. Mas Lula também tem relativizado várias outras coisas, tanto que elogia ditadores como Fidel Castro, Hugo Chávez, e ainda disse que tem muito orgulho do rótulo de comunista. Pois é, essa reunião aqui em Brasília, desse grupo de extrema esquerda, ela é interessante para mostrar como está esvaziado esse setor, né? As informações que eu tenho são de que lá não apareceu ninguém e Lula foi apenas para carimbar o seu passaporte como um representante desse setor. Mas também não quer que esse setor saia por aí dizendo que é lulista e tal. É uma relação meio incestuosa ali e não assume publicamente o que o Foro de São Paulo assume. Recentemente nós falamos sobre vamos dizer, uma grande evidência que grupos como Olavo de Carvalho e tal, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que falaram muito e deram muita evidência a um Foro de São Paulo que está esvaziado, são ideias desconexas, que não reúne, nem todos da esquerda concordam com essas ideias de hegemonia aqui na América do Sul, e não existe essa possibilidade, né? Mas, de qualquer maneira, é um discurso muito forte e, como diz o Lula aí, se sente elogiado por ser comunista. Se é verdade que eles se sentem elogiados e não ofendidos, é um sinal de que defendem. E se defendem, evidentemente, querem levar o país para esse regime nefasto. E não é muito difícil de mostrar o que é melhor, uma democracia, uma economia aberta, a liberdade econômica, do que outro regime fechado.